Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. Bom, agora nós temos uma novidade. Aqui no cantinho tem um QR Code. Quando você aponta a câmera do seu celular para ele, você vai direto para a página do YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Lá você vai encontrar todos os nossos vídeos para você assistir sempre que tiver uma dúvida. Não é legal? Vamos agora então para a nossa aula. Nossa matéria é língua portuguesa. O nosso conteúdo hoje relatos pessoais. Nós estamos continuando a nossa sequência didática. Hoje nós vamos fazer a aula 3 dessa sequência. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho tudo que a gente já conversou até agora? Nós já vimos o que é um relato, já entendemos que o relato fala sobre experiências de uma pessoa ou de um grupo. Também vimos relato das notícias, que eram as pessoas falando do aquele ciclone que aconteceu em Moçambique. E também na aula anterior vimos os relatos de memórias, Agora nós vamos fazer o quê? Identificar informações nas narrativas pessoais. Para isso, nós vamos fazer a leitura de uma carta, tá certo? Acompanhe comigo a leitura. Prezado gerente do Hotel Hospedar, sou a hóspede do quarto 36 e estou escrevendo para relatar a minha experiência deste final de semana. Eu gostei bastante do quarto, a cama era grande e macia e os travesseiros fofinhos. Porém, o chuveiro não estava esquentando muito bem. Eu liguei na portaria, mas não conseguiram resolver o meu problema e por isso fiquei um pouco frustrada. Achei a área externa confortável e com bastantes brinquedos para os meus filhos brincarem. Gostaria de dar uma sugestão. Vocês poderiam colocar alguns livros para as crianças e os adultos lerem sentados na grama e relaxarem. O fim de semana foi divertido e passei momentos especiais com a minha família. Nós nos divertimos muito. Minha filha disse que quer voltar em breve. Obrigado pela atenção. Atenciosamente, Letícia. Bom, aqui então nós temos uma carta, de uma hóspede para um hotel. Então agora nós vamos fazer a atividade 2, que é a leitura sobre narrativas em primeira pessoa. Afinal de contas, o que seria essa narrativa em primeira pessoa? Narrativa em primeira pessoa é o modo como a história é narrada por um personagem de cada vez, falando sobre si. A narrativa em primeira pessoa pode ser no plural, no singular ou múltipla, bem como pode ser de autoridade, de confiança ou ainda uma enganosa voz, representando o ponto de vista da escrita. Os narradores explicitamente referem-se a si mesmos, usando palavras e frases que envolvem eu, referindo-se à primeira pessoa do singular, e ou nós, primeira pessoa do plural. Isso permite que o leitor ou o público veja o ponto de vista, incluindo opiniões, pensamentos e sentimentos apenas do narrador e não dos outros personagens. Em algumas histórias na primeira pessoa, os narradores podem se referir à informação que ouvem de outros personagens, a fim de tentar entregar um maior ponto de vista. Outras histórias podem mudar de um narrador para outro, permitindo que o leitor ou público experimentem os pensamentos e sentimentos
de mais de um personagem. Bom, então aqui nós vemos que a narrativa em primeira pessoa é sempre quando eu conto alguma história sobre mim, alguma história que eu falo assim, eu vivi isso, eu senti aquilo, ou se eu posso falar em nós sentimos medo, nós estávamos com frio. Então eu conto alguma coisa sobre uma experiência, um pensamento, né? Uma opinião minha, ou seja, voltamos para um relato, né? Porque relato lembra, né? Experiências próprias que nós temos. Bom, agora, na atividade 3, nós vamos voltar um pouquinho na carta que a Letícia escreveu para a gente tentar entender quais palavras e expressões da carta escrita por Letícia confirmam que esse texto é um relato pessoal? Então, vamos aqui um pouquinho na carta. Vamos pegar a carta e vamos ler o primeiro parágrafo apenas. Então, só nesse primeiro parágrafo, nós encontramos diversas palavras que mostram pra gente que é um relato pessoal. Vamos começar aqui, ó. Sou a hóspede do quarto 36 e estou escrevendo para relatar a minha experiência deste final de semana. Então, aqui ela fala, ó, estou escrevendo. Ou seja, ela já fala que ela vai relatar o quê? A minha experiência desse final de semana. Tá? Quando ela fala sou a hóspede, também, porque ela já está falando, ó, eu sou a pessoa que estava no quarto e eu vou querer contar sobre a minha experiência. Vou ler mais um pouquinho aqui só. Eu gostei bastante do quarto, a cama era grande, macia e os travesseiros fofinhos. Olha aqui de novo, eu gostei. Então, ela está falando de uma experiência dela, de uma coisa que ela gostou. Então, são essas palavras que eu grifei, essas expressões que eu grifei, são expressões que provam já pra gente que é um relato pessoal, tá certo? Então, agora é a sua vez. Você vai continuar a leitura dessa carta e aí você tem alguns espaços para você poder escrever quais outras palavras ou expressões que confirmam que é um relato pessoal, né? Igual eu já mostrei para vocês. Estou escrevendo, eu gostei. Então, essas são expressões que mostram que é um relato pessoal. Então, você vai ler novamente a carta e vai procurar outras expressões ou palavras e vai escrever aí. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!